Já que nós estamos conversando aqui um pouquinho sobre os cuidados que nós devemos ter com as crianças. Então, por favor, vamos voltar à pergunta aqui. Quais seriam os cuidados que você acha que um diretor deveria tomar com a criançada nas atividades do Clube de Aventureiros? Como eu havia dito ali, não sei se perdeu na live, mas a sua criança ela tem que estar assegurada no sistema de gerenciamento de clubes. A primeira coisa que o diretor tem que garantir é que ela esteja assegurada. Então, Jaque, quando o diretor ou a secretária, na verdade, ele cadastra o seu clube junto à secretaria, nós temos um site de secretaria dos aventureiros. Quando ele cadastra, ele vai cadastrar criança por criança e aí ele já tem uma opção para ele gerar o seguro. Só para deixar claro para o pessoal aqui, Jaque, no momento que ele faz o seguro, ele não precisa se preocupar em pagar nada. A igreja, através do sistema, automaticamente já manda o débito que vai chegar aí no futuro, em alguma questão de algumas semanas ou meses, para a igreja local. Uma pergunta que o pessoal sempre me faz aqui, já que quem é que paga essa conta, certo? Quem paga essa conta no final, que o seguro ali, em geral, dá R$3, R$4, R$5, é uma quantia pequena ali por criança, eu sempre sugiro o seguinte: converse aí com o caixa da sua igreja, converse com o pastor, com o tesoureiro, numa reunião de comissão de igreja, e diga, olha, nós estamos fazendo o clube de aventureiros, vai chegar aí um débito de tantos reais aí, ou a média de tantos reais por criança, é uma mixaria, e a igreja aí nós pedimos o apoio para pagar, certo? Porque eu sempre digo o seguinte, eu sou pastor, a gente fazia ali seguro da igreja, a gente coloca no seguro prédio da igreja, a gente coloca no seguro projetor É da uma igreja, despesa né? administrativa, né, Então, pastor? eu acho que a criança vale muito mais que um prédio, É verdade. certo? Não é nenhuma dificuldade aí a igreja pagar uma taxinha por ano, uma quantia irrisória, mínima, para usar o seguro. Só sobre o seguro, lembrando o seguinte: seguro é sempre por reembolso, ou seja, tem todo um protocolo de papelada que você tem que preencher e depois você tem que encaminhar para a associação para receber depois de um mês, 2 meses ou 3 meses o reembolso da despesa. E a despesa, né, já que não é assim uma indenização para o resto da vida, você não vai se aposentar pelo seguro. Não. Não, se você se acidentou, a criança se acidentou, existe um limite que o seguro paga. Você tem que ver esse limite dentro do plano da pólice, você vai ver Então, isso no próprio site ali no por sistema. isso que, continuando o que eu estava falando, pastor, é o segundo cuidado que você tem que ter, você tem sua criança lá segurada, mas a secretária do clube, ela tem que ter a pasta da secretaria em dia. Dentro dessa pasta da secretaria, conforme a orientação do manual, é necessário que tenha a pólice do seguro, para que se aconteça alguma coisa esteja de fácil acesso, né? Que tenham as autorizações para participação do clube, autorização para alguma participação de algum evento fora do clube, tudo isso na pasta de secretaria e que tenha uma ficha médica atualizada. Então, esse é um cuidado assim, muito importante. Onde o clube vai, essa pasta tem que estar junto com essas coisas que eu falei. Exato. Nós já enviamos para vocês, diretores, vários modelos aí de documentos necessários, estão lá no grupo do WhatsApp dos diretores. Lembrando que existe também muita coisa legal no Manual do Aventureiro, e eu queria também que você observasse esses documentos de seguro que estão disponíveis para você baixar ali no sistema de secretaria. Se você tiver dificuldade de encontrar, nos envia aí uma mensagem para o regional ou para nós e nós vamos ajudar você, vamos enviar essa pólice. O que não pode acontecer, já que é o seguinte: ah, eu não sabia. Não, essa do diretor dizer assim, eu não sabia, tal. Não, é a sua responsabilidade ler esses documentos e ter eles organizados. Então, o não sabia não é resposta. Isso. Aí, continuando ainda nessa parte, assim, dos cuidados, você seguindo todas essas recomendações de colocar a sua criança no seguro, de ter essa pasta da secretaria tudo atualizado, ainda pode acontecer de uma criança se machucar, né? Você, lógico, vai ter que ter cuidado também com as atividades que você coloca para essa criança fazer, lembrando da diferença entre desbravador e aventureiro. As aventureiros têm que fazer atividades que são mais tranquilas, que envolvem menos perigos do que os desbravadores. Então, antes de você fazer aquela atividade, você pensa, mas ó, o que pode acontecer se eu fizer essa atividade? Ou será que o aventureiro vai cair? Será que esse chão não está muito bruto aqui para mim fazer, sei lá, uma corrida e alguém cair, se esfolar? Tudo isso tem que passar aí na sua cabeça, na cabeça quando vocês se reúnem para fazer uma atividade. Mas tudo bem, acontecendo de uma criança cair, se esfolar, como acontece, fazer um corte, o que você tem que ter? Tem que ter em mãos a sua pasta, tem que saber como você vai resolver isso. Como você resolve?
Você resolve tendo a sua mochila de primeiros socorros também, que o clube tem que ter essa mochila não só para os eventos, né? Essa mochila tem que ser preparada já no início do ano e nas atividades do clube ela tem que ter um fácil acesso. Quando é só um esfolado que você pode socorrer, você socorre, você utiliza esse material. Se você precisar fazer os encaminhamentos para o hospital, você vai levar a pasta, você vai entrar em contato com o responsável dessa criança, vai dizer o que aconteceu e depois vão ser tomadas as providências. Você não toma decisões sozinho, você precisa que os responsáveis tomem as decisões por essas crianças também. Então, dependendo da situação grave, é interessante que você entre em contato com os pais e eles também têm que ter consciência, você tem que falar numa reunião que isso pode acontecer da sua criança se machucar, seu filho se machucar, e que você vai tomar as medidas necessárias, mas que pode acontecer. Muito bom. Mais alguma dica aí, cuidados importantes aí que os diretores têm que ter quando você está fazendo as brincadeiras, atividades? O que você prevê como diretor? Que situações aí são interessantes? Na verdade, assim, a gente estava conversando ali entre as coordenadoras e eu achei interessante pontuar a questão seguinte. Muita gente fala dos cuidados, talvez, físicos com a criança, né? Mas existe também o cuidado que você tem que ter com ela ao lidar com ela dentro de uma reunião de clube. Então, um conselho aí que a gente pode estar dando é que um conselheiro masculino, por exemplo, não deve cuidar de uma unidade feminina. Uma conselheira mulher pode cuidar da unidade feminina ou masculina, mas o contrário não é legal de acontecer. Também é legal evitar os excessos, por exemplo, um conselheiro muito carinhoso ou um conselheiro, me desculpe, que não tenha nenhum carinho nenhum. Então, tem que existir um meio termo, né? Porque você sabe, às vezes falando assim, o conselheiro pode ter a melhor das intenções, mas dependendo da forma que ele trata a criança, pode gerar algumas desconfianças, uma situação desconfortável. Então, evite sempre os excessos quando você for tratar a criança. Lembre também que quando você for repreender ela por algum motivo, ela é um aventureiro, e um clube de aventureiro ele é formado pelos pais e pelas crianças. Então, não é como repreender um desbravador, que você repreende ele por um detalhe de uniforme que está errado e ele mesmo conserta. Você pode falar para uma criança aventureira e ela não vai resolver nada, ela tem uma dependência do pai. Então, quando você vai repreender o aventureiro, você tem que pensar bem se é algo que ele pode resolver e como você vai repreender. Eu sei que muitas vezes, assim, a gente perde a paciência, as crianças, não é sempre que elas vêm com uma educação religiosa, que a gente tem conhecimento, e às vezes elas dão trabalho mesmo no clube, mas você tem que repreender elas com amor. Você tem que ter isso na cabeça, que clube de aventureiros envolve muita paciência. Ok, muito obrigado, Jaque, pela sua participação aqui conosco no curso online. São dicas muito boas, com certeza elas não são exaustivas, a gente vai continuar aí transmitindo outras ideias para vocês, e a Jaque aí com os regionais vão estar orientando qualquer dúvida, nós estamos aí para ajudá-los. Obrigado, Jaque.